Um retrato de família registra muito mais do que vemos. Captura histórias, dores, alegrias e fracassos. Nos esprememos para caber na foto, mas nem sempre estamos tão unidos como parece. Somos muito iguais e também tão diferentes. O mesmo teto de uma casa abriga calminhos e nervosos, apressados e preguiçosos. Tem família grande e tem também família pequena. Nenhuma família é perfeita, isso é verdade. Mas Deus, que é perfeito, está disposto a fazer dela um lugar cheio de sua presença gloriosa. Um lugar cheio da sua graça, do seu poder, do seu perdão e da sua compaixão. Retratos de família. Graça e paz, família e base. Estamos iniciando uma nova série nessa manhã e, aliás, nos acompanhará por todo esse mês, que é Retratos de Família. Que Deus nos abençoe nessa jornada. Que Deus cumpra em Cristo Jesus, nosso Senhor, e através da ação do seu Santo Espírito, aquilo que já propôs na eternidade. É preciso que você esteja com o seu coração muito sensível para tudo aquilo que Deus vai compartilhar com você, assim como compartilhou comigo ao longo desses dias. É preciso que o seu coração, nessa manhã, esteja completamente rendido à graça de Deus, para que o Senhor te tome pelas mãos e te conduza aonde Ele quer, para transformar da maneira que Ele deseja fazer. Amém? Salmo 128, por gentileza. É o texto que nós vamos refletir nessa manhã, Salmo 128. E como eu disse, o Senhor nos tomará pelas mãos hoje pela manhã e nos conduzirá nessa jornada. Salmo 128, a partir do verso 1, leremos até o verso 6. Se você encontrou, você diz amém. Amém. Diz assim o salmista para mim e para você: como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda, diz o texto, em seus caminhos. Você desfrutará o fruto de seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera, que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras, ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor, para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião, que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver, que você viva para ver seus netos, que Israel tenha paz. Amém? O tema que nós propomos nessa manhã para conversar um pouquinho com você é retratos de uma família abençoada. Mas eu não queria começar essa exposição sem antes, mais uma vez, orar com você e colocar o seu e o meu coração diante do Senhor. Pai, que bom estarmos na sua presença nessa manhã e a nossa segurança estar firmada em Ti. Que bom sabermos que é o Senhor quem nos conduz, guarda, livra, que é o Senhor quem nos abençoa. Que bom saber que é o Senhor quem nos sustenta e que vai fazer dessa manhã mais uma manhã de louvor para a sua glória. Porque não há nada em nós que nós possamos oferecer sem a sua presença, a parte do Senhor e sem o Senhor. Por isso, nos toma mesmo pelas mãos nessa manhã e nos leva, Pai, nos leva à profundidade do Teu ser, para que possamos nessa manhã, percebendo a Sua presença, sermos constrangidos por ela, percebermos o Seu amor e certamente sermos transformados em nosso viver. Nós oramos assim e mais uma vez o fazemos agradecidos em nome e por amor a Jesus Cristo. E se você concorda, você diz amém. Amém. Queridos, o Salmo 128, eu diria que ele é um salmo que dá continuidade ao pensamento que se encerra ou é encerrado no Salmo 127. Eles são salmos, como o pastor Gilberto já citou na escola bíblica hoje pela manhã, eles são considerados como salmos de peregrinação. Eles eram cânticos entoados, cantados pelo povo de Israel, enquanto as suas caravanas subiam de todos os cantos de Israel a Jerusalém por 3 vezes ao ano. Enquanto eles seguiam nessa direção, eles iam cantando, eles iam louvando, eles iam bendizendo, eles iam adorando ao nome do Senhor. Enquanto o Salmo 127, ele enfatiza a bênção sobre os filhos
e a representação que eles têm dentro de um contexto familiar, o Salmo 128 agora, ele começa a estender, ele começa a ampliar essa visão, incluindo também agora esposas e chegando também aos netos. Esses salmos, eles descrevem a bênção que acompanha a família, quando o Senhor, e é importante que você sempre lembre disso, quando o Senhor está no centro dela, quando o Senhor está no centro do lar e os pais o temem. Por isso o tema nessa manhã, retratos de uma família abençoada. Eu queria mostrar uma imagem para vocês, e queria que você prestasse bastante atenção nela. Ela vai ficar fixada para você por alguns instantes, porque falar, queridos, sobre retratos de uma família abençoada é visitar a galeria da nossa própria existência, da minha existência, da sua existência, da nossa existência. Não há, eu diria, como nós falarmos sobre famílias abençoadas, excluindo a graça restauradora de Deus e o seu processo diário de transformação. Nós não conseguimos ver a bênção de Deus separada do abençoador, sim ou não? Se nós acreditamos que estamos sendo abençoados, é porque o Senhor está nos abençoando. A vida, queridos, de cada um de nós, ela pode se assemelhar não somente à minha, mas à sua, a uma grande galeria, e existe nessa galeria uma diversidade de retratos. Cada um deles, se fossem vistos como uma literatura, poderiam representar um capítulo da nossa história. Os retratos, eles registram bons, mas também registram alguns maus momentos. Eles mostram a nossa trajetória de vida e também a nossa trajetória de fé. Cada retrato, ele traz em si personagens que são reais, e cada um deles representa uma história. Existe, eu diria, nessa galeria, pessoas e nomes que até então estavam conosco, mas quem sabe hoje já não estão mais presentes fisicamente entre nós, mas cujo seu legado ainda permanece nessa história que foi plantada, nessa história que foi semeada, nessa história que foi dividida com o nosso coração. Existem retratos de famílias que acertaram, mas também aquelas que erraram. Existem retratos de lamento, existem retratos de dor, mas também retratos de restauração e de vitórias. Existem retratos, eu diria, de rupturas, de separação, mas existem retratos também de profundas reconciliações. Na galeria da vida, eu diria, existem retratos que foram emoldurados pelo sofrimento, mas existem muitos que foram emoldurados pela graça divina. Existem retratos como os da família de Naim, que foram registrados antes e depois do encontro com Jesus. Um retrato numa mesma história, que começa com essa família agora usando vestes de luto, e no outro há vestes de alegria. Existem retratos como o da família de Jairo, retratos como o da família de Zaqueu e a do filho pródigo. Existem retratos, para você que conhece a historicidade bíblica, como o da família de Abraão, mas também existem retratos, como os da família de Ló. Atos capítulo 16, os versículos 30 e 34, retrata a família de um homem, um carcereiro, antes do episódio com Paulo e Silas, mas também depois do encontro. E se houvesse, eu diria, pastor Marcos, uma frase que pudesse ser colocada abaixo dessa imagem, abaixo desse retrato, seria: crê no Senhor Jesus Cristo e serão salvos tu e a tua casa. Mas existem algumas coisas que eu queria destacar com vocês ainda a nível introdutório nessa manhã.
Porque existem coisas que é importante que você saiba, querido, e é importante que você saiba, querido. Satanás, ele tem uma habilidade muito nata, e ela pertence a ele. Ele tem a habilidade, primeiro, de nos aprisionar no passado. A segunda habilidade que ele tem é de nos distrair no presente. Por isso nós precisamos, é o que você vai ver agora no primeiro destaque que eu faço, nós precisamos parar de nos culpar. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades e agora começar a prosseguir, porque por vezes nós ficamos aprisionados às histórias de fracasso, às falhas e os episódios ruins. Nós nos tornamos escravizados a um passado e não resolvemos a questão. E Satanás nos aprisiona. Se existem débitos anteriores, nós precisamos, como disse o pastor Marcos hoje enquanto ministrava a ceia, nós precisamos confessar, precisamos nos arrepender e, sendo perdoados, prosseguir agora nessa jornada. Pare de se culpar. Segundo destaque para você, e pode pular a frase, tá bom? Que aí você vai ver, você pode até lê-la, que ela está grafada para você aí. Segundo destaque, quando nós estamos vivendo essa história de vida cristã, nós precisamos parar de nos conformar. Se em primeiro lugar nós precisamos parar de nos culpar, em segundo também precisamos parar de nos conformar. Nós temos que tomar a decisão de recomeçar a nossa trajetória. Queridos e queridas, o fato de o mundo estar em constantes mudanças e o seu controle não estar nas nossas mãos, não significa que devamos permanecer passivos diante dos cenários que nós vemos. Nós não podemos nos eximir da nossa missão enquanto pais, enquanto filhos e enquanto servos de Deus. Por isso, 1 João, capítulo 3, versículo 8, vai dizer que o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Conformar a esse mundo nos coloca em rota de colisão com a justiça divina. A conformação contradiz o poder transformador de Cristo, aquele que faz novas todas as coisas. Por isso, quando nós nos conformamos, nós nos tornamos réus dos mesmos juízos que nós e a palavra condenam. Porque a conformação põe de um lado da balança a autocomiseração e do outro a autojustificação. Por isso, o fiel da balança tem que ser o poder transformador de Cristo. Se nós precisamos parar de nos culpar, se nós precisamos parar de nos conformar, nós precisamos também parar de nos intimidar. Queridos, nós temos que enfrentar as tempestades com resiliência e fé, porque mar calmo não forma bons marinheiros. O medo das tempestades da vida, inesperadas, agora vivida por ela, não nos deixa aportar ou não nos deixa sair do porto do passado e nos tornar habilitados para navegar para o futuro. Escute algo que eu vou dizer para vocês nessa manhã, e tenham isso com muita seriedade, mas também com fé e com muita profundidade. Escute, não será a ideologia de gênero, não será a doutrinação nas escolas, não será a cultura do tempo presente quem definirá o nosso destino nessa terra. Nós somos propriedade de Cristo. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nossos filhos são consagrados a Deus. Os nossos filhos são entregues ao cuidado dEle. Por isso, não temam. Não temam. Gálatas capítulo 5 vai dizer que foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
1 João capítulo 4, versículos 4 a 6, vai dizer que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. No versículo 6 ele vai dizer: nós pertencemos a Deus. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, vocês porém são povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus. Não temam o inferno, não temam a terra, temam ao Senhor dos céus, porque é Ele que vai garantir a minha vida e a sua vida, hoje e para todo sempre. Pastor, que lições nós tiramos então? De maneira muito breve. Primeiro, acerca da família abençoada. Construam alicerces firmes em Cristo, que sustentem a história familiar. Construam alicerces firmes, e é isso que nós vemos nos versos 1 e 2, como é feliz aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos, desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Queridos e queridas, o temor do Senhor e a sua bênção, eles abrem e fecham as cortinas dos versículos 1 ao 4. O temor do Senhor, ele é como um pré-requisito para as bênçãos que o seguem. O homem que teme a Deus e vive em sua presença com obediência, ele é abençoado. Por isso, Provérbios capítulo 1, versículo 7 vai dizer: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Provérbios 9, verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo resulta, diz ele, no discernimento. Uma família abençoada se fundamenta na palavra de Deus e em suas promessas, porque é essa palavra quem nos diz em Romanos capítulo 11, versículo 29, as bênçãos de Deus e o seu chamado nunca, jamais podem ser revogados. A bênção de Deus e o seu chamado nunca serão anulados. Salmo 16, no verso 5, somente Tu, Senhor, és a minha herança, o meu cálice, diz o salmista, de bênçãos, somente o Senhor. Por isso é importante que nós saibamos que ser abençoado, e escute isso, ser abençoado não nos isenta de lutas. A bênção do Senhor não está restrita a alguns momentos apenas, ou a apenas as boas experiências. O salmista, no Salmo 23, no verso 6, vai dizer, certamente, o pastor Marcos já usou essa expressão semana passada, certamente a bondade e o amor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Queridos, foi Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 6, quem disse, e agora, assim como vocês aceitaram Cristo Jesus como o Senhor, continuem a segui-lo. Ou, como dizem algumas outras versões, andai nele. Não somente com ele, mas andai nele. Famílias que andam com Deus, seguem a direção dada por Ele e revelada em Sua palavra. Por isso o salmista no Salmo 145, verso 4, vai dizer assim, que cada geração conte a seus filhos sobre Tuas obras e proclame o Teu poder. Nossos filhos, nossos netos, precisam não ouvir apenas sobre Cristo de nós. Escute, eles precisam ver Cristo em nós. Eles não podem ouvir-nos falar apenas dele. Eles têm que nos ver expressar a presença desse Cristo, do jeito que nós falamos, do jeito que nós pensamos, do jeito que nós agimos, a ponto de os nossos filhos o desejarem.
Segundo destaque que eu faço com você nessa manhã: ergam paredes de proteção do coração, agindo pela direção do Espírito. Verso 3: sua esposa será como videira frutífera, que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor de sua mesa. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, ele vai usar verbos extremamente importantes na relação do esposo para com a esposa. Ele vai usar honrar, e ele vai usar ser, e ele vai usar tratar. Honrem as suas esposas, sejam compreensíveis no convívio com ela, e tratem-ne de maneira correta, para que nada, diz ele, para os homens, atrapalhe ou venha atrapalhar as suas orações. Efésios capítulo 5, versículo 21, ele vai falar sobre humildade e serviço. Ele vai dizer: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, diz o texto, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4, vai dizer: pais, não tratem os seus filhos de modo a irritá-los, antes os eduquem com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Sobre a conduta dos filhos, Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículos 3 e 4, vai descrever o resultado de uma vida de obediência. Ele vai dizer: honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, escutem isso, se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem, e você terá vida longa na terra. Queridos e queridas, discernimento é a palavra-chave para este tempo. O diálogo, ele nunca pode estar ausente da mesa. O relacionamento entre pais e filhos não pode ser superficial. Ele precisa ser extenso, mas também precisa ser profundo, mas não por força, não por violência, mas pelo Espírito, diz a palavra do Senhor, pelo Espírito poderoso do Senhor dos Exércitos. Existe nessa galeria da vida retratos de autossuficiência e independência de Deus, aguardando que agora sejam pendurados nela as cenas dos capítulos de entrega e de submissão. Há retratos de famílias que se conformaram com a dor, mas existem outros que aprenderam com ela. Por isso, é importante que você saiba disso. Por último, mobiliem a casa com a presença constante da graça de Deus. Versos 4 a 6. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. Que você viva para ver seus netos. Que Israel tenha paz. Se você é como eu, se você vive como eu, se você pensa como eu, nós queríamos ter retratos somente de triunfos em nossa galeria da vida, sim ou não? Queríamos ter retratos somente de vitória na galeria da nossa vida, mas isso, queridos e queridas, isso é impossível, porque as famílias são imperfeitas, porque são compostas de pessoas imperfeitas. Escute, a possibilidade de êxito está em termos no centro da nossa casa o Deus perfeito. Esse é o grande segredo. Precisamos convidar o Senhor para as nossas mesas, precisamos convidar o Senhor para as nossas salas, e por que não dizer para os nossos quartos. Temos que tê-lo não apenas como um convidado, mas Ele, Jesus Cristo, precisa ter livre acesso aos nossos lares. Precisamos entregar a Ele o termo de propriedade da nossa vida.
Precisamos entregar a Ele o termo de posse da nossa vida. Eu e vocês precisamos compartilhar a bênção de Deus além das paredes da nossa igreja. Nós temos que retirar a graça de Deus das nossas estantes empoeiradas, onde por vezes ela tem se tornado apenas um objeto, um instrumento meramente ilustrativo da vida cristã. Queridos e queridas, em nossas casas, nós precisamos recepcionar e partilhar a graça de Deus, dentro do contexto das nossas famílias. A galeria da vida retrata uma jornada que eu e você podemos definir como andar com Deus, porque aquele que anda com Deus, Jean, ele deixa bons registros no labirinto da vida. Quem anda com Deus deixa o registro de memórias que nos fazem sorrir e reconhecer a sua glória. Se o ministério quiser vir, pode vir, por favor. Quando perguntarem sobre nosso Cristo, quando perguntarem sobre nossas esposas, quando perguntarem sobre os nossos filhos e filhas, nós precisamos dizer, como disse a Felipe e Natanael, em João capítulo 1, nos versículos 46, ele apresenta Jesus, ele diz: encontrei o Messias, e ele diz: onde ele está? Ele diz: vem e vê, eu vou te mostrar aonde ele está. Quando perguntarem a você, você diz: vem e vê, ele está aqui, na minha casa, não somente aqui no meu coração, ele habita em mim, transforma o meu viver, traz luz às sombras, é o Deus que cuida de tudo e age em todos. Por isso, nessa manhã, esse é o convite. Uma família não pode jamais ser abençoada sem o abençoador. Ela jamais pode viver apenas de religiosidade. Ela jamais, queridos e queridas, pode se sustentar sem o poder de Jesus Cristo, aquele que nos sustenta, aquele que nos guarda, aquele que nos livra de todo o mal. Quando perguntaram a Samuel, na mudança, na fase de transição entre a teocracia e a monarquia, Samuel com uma função exponencial, o povo diz: queremos um rei que nos governe segundo as outras nações. Samuel fica muito indignado e Deus diz para ele: não se inquiete, porque o problema deles não é com você, o problema deles é comigo. Mas eles, o povo, justificaram. Eles disseram: os seus filhos não andam nos seus caminhos. Consagre, esposo, consagre esposa, consagre os filhos a Deus. Assuma a responsabilidade do seu lar. Proteja, como disse Neemias, proteja a sua casa, proteja os seus filhos, proteja as suas filhas, mas você não o fará se não tiver revestido da armadura de Deus. Você não o fará se não estiver nas suas mãos a espada do Espírito, se não tiver na sua cabeça o capacete da salvação, se não tiver na sua vida o vigor, o fogo incandescente do Espírito Santo do Senhor. Ele precisa ser levado para dentro da sua casa. E esse é o convite nessa manhã. Nós vamos entoar uma linda canção, e se o Júnior me permite, eu vou fazer já a oração, já vou fazer o encerramento, e deixo vocês agora livres para fazer o fechamento, tá bom? Pai, em nome de Jesus, a nossa vida está nas Tuas mãos. Nós não temos a ousadia nessa manhã, nós não temos a ousadia nessa manhã, de acreditar que nós podemos nos autossustentar. Nós não temos a ousadia nessa manhã
de poder dizer ao Senhor que nós somos capazes de viver sem a sua presença, porque a sua palavra que nos diz que no Senhor nós vivemos, no Senhor nós existimos e no Senhor nós nos movemos. Deus, em nome de Jesus Cristo, há inúmeras famílias aqui nessa manhã, há famílias aqui nessa manhã muito bem estruturadas, mas quem sabe também há retratos na galeria da vida aqui nessa manhã, aguardando, Senhor Deus, ser pendurado nessa galeria, a imagem, a foto, o retrato do recomeço, o retrato da transformação, o retrato da reconciliação, o retrato do perdão, o retrato da fé. Talvez exista aqui nessa manhã vidas que precisam urgentemente do favor do Senhor. Deus, em nome de Jesus, por favor, Deus, transforma os corações aqui nessa manhã. Aqueles que precisam ser transformados, retirados de um coração de pedra e ser dado um coração de carne. Deus, faz-nos sensibilizar com a Tua presença, faz-nos temer o Seu poder, faz-nos depender dEle, traz inquietude ao nosso coração, para que saiamos da passividade e mergulhemos em águas profundas do relacionamento com o Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, transforma nessa manhã lares, transforma vidas. Deus, põe de pé aqueles que estão caídos. Em nome de Jesus, lança no mar do esquecimento, aquilo que já foi perdoado, aquilo que já foi resolvido. Fecha a boca do leão, Senhor Deus, fecha a boca de Satanás nessa manhã, para que todo espírito de condenação caia por terra em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, que haja restauração aqui nessa manhã, pelo Teu poder, pelo poder que há no nome de Jesus. E nós oramos assim agradecidos, hoje e para todo sempre. E se você concorda, você diz amém. Amém.